economia brasileira cresceu uma média de 5% ao ano nesses 2 primeiros governos do Lula, porque além dele ter mantido a economia equilibrada, ele deu uma sorte desgraçada. Porque em dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E ao entrar na Organização Mundial do Comércio, ela mudou a economia mundial de 2 formas. A primeira, ela colocou no mercado de consumo na época 3, agora 1,4 bilhão de consumidores famintos. Os chineses na época eram pobres, quando eles começaram a ganhar mais, eles começaram a comer mais e melhor. Foi tão bem que o Lula conseguiu eleger a Dilma. Cara, que chutou o pau da barraca do equilíbrio fiscal, começou a ter uma linha de protecionismo, e o que eu chamo de capitalismo de compadrio, que basicamente é o seguinte: você começa a crescer a ingerência do governo em tudo, e quando isso acontece, mais do que ser eficiente, o empresário se preocupa em estar bem com o governo. Cara, quando o empresário quer ser eficiente, ele tenta inovar, e aí ele gera produtos, serviços melhores, coisas mais baratas. Quando ele quer estar de boa com o governo, começa a ter espaço para corrupção, para maracutaia, para um monte de coisa. E, enfim, e aí a economia afunda, dá no impeachment. O Brasil teve no governo Dilma uma das maiores depressões econômicas de toda a sua história. Todas as vezes que a gente teve outras coisas assim, governos anteriores já tinham caído. Mas enfim, sai a Dilma, vem o Temer. O Temer, na largada, tenta fazer um monte de coisa que precisava para colocar a economia em ordem. Então ele aprovou uma reforma trabalhista, chegou a aprovar uma reforma tributária, e não lembro mais se foi na Câmara ou no Senado, faltava aprovar no outro. No meio do caminho, aí aparecem os casos de corrupção do Temer, fica ingovernável. O Temer terminou o mandato, se eu não me engano, com 3% de popularidade. Quer dizer, acho que nem na casa dele todo mundo gostava do Temer. E o Bolsonaro foi quem melhor soube expressar isso, porque o Bolsonaro até então era um político inexpressivo do Rio, ele não estava envolvido nos grandes esquemas que envolviam outros potenciais candidatos de partidos maiores. Então o Bolsonaro foi o único que falou grosso, os outros estavam tudo falando, e por conta disso ele virou o presidente do Brasil, e uma vez que aumentou, isso nunca mais diminuiu. Então o Bolsonaro começou com um projeto econômico que era bastante diferente do PT, mas no final das contas, por uma conjunção de fatores, acabou fazendo algo muito parecido. E aí ele veio com um misto de, por um lado, ele não está se metendo na política monetária, então nesse sentido é parecido com o governo Lula, mas por outro, no lado fiscal, ele parece mais com a Dilma do que com o Lula do começo. Ele gastar muito, está gastando um montão e isso está gerando preocupações. Não tem outra alternativa? Não tem como cortar na carne? Aí é que tá, deveria ser. Tem um monte de como cortar na carne. Por exemplo, uma das coisas que não é discutida no Brasil, eu não entendo como não é, o Brasil tem uma hipocrisia que é chamar de social um monte de gasto que é antissocial. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem 14 programas sociais. De acordo com o Banco Mundial, 2 são verdadeiramente sociais. Um é o Bolsa Família, o outro é o FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Tá. Todos os outros têm mais beneficiário nos 25% mais ricos do Brasil do que os 25% mais pobres.